O que você faria se pudesse ver o futuro? Aposto que muita gente iria usar esse poder pra jogar na Mega Sena e ganhar um dinheirão. No caso de Chris Johnson, ele consegue ver 2 minutos antes de algo acontecer, e ele usa isso pra trapacear no cassino e ganhar um dinheiro. Sua vida muda quando ele é meio que forçado a usar essa habilidade pra salvar o mundo. Chris começa o dia sentado em um café, olhando para o relógio. São 8:09 da manhã, e ele se vira e olha pra porta por alguns segundos, como se estivesse esperando alguém. Ninguém aparece e Chris vai embora. Então, em um cassino em Las Vegas, Chris faz um truque de mágica. Ele convida uma moça da plateia para subir no palco e prevê corretamente que o colar da jovem cairá do pescoço. Na plateia, uma mulher e um homem assistem ao show de mágica e o homem de repente pergunta à mulher se ela tinha certeza que aquele era o Chris. Chris não está feliz com o dinheiro que ganha com os truques de mágica e, para completar sua renda, ele também joga no cassino, mas apenas apostas pequenas para que ele possa trapacear em paz. Ele diz que não é um deus e só consegue ver 2 minutos em seu próprio futuro, exceto quando ele viu uma mulher no café. Funcionários do cassino observam Chris e começam a suspeitar que ele esteja trapaceando. E enquanto eles o assistem pela câmera, Chris olha diretamente para eles. Os funcionários ficam surpresos e falam que é como se Chris pudesse ouvi-los. Enquanto mandam seguranças atrás dele, Chris se levanta para sair. Ele vai trocar suas fichas por dinheiro, mas de repente vê um homem se preparando para roubar o caixa. Quando um policial tenta impedir o desconhecido, o homem acaba atingindo o caixa e o policial. Mas na verdade isso não aconteceu ainda. E antes que o homem tente fazer qualquer coisa, Chris pula nele e o derruba. Dois guardas aparecem e Chris começa a correr pelo cassino para disfarçar. Mas como ele pode ver o futuro, ele começa a caminhar calmamente e todos os seguranças que tentam pegá-lo acabam não percebendo que ele está lá. O gerente de segurança que está observando no monitor fica irritado ao ver todos os seguranças simplesmente passando por Chris sem o ver, mesmo que ele esteja andando bem na frente deles. Parece que Chris consegue ficar invisível também. Ele consegue sair do cassino e rouba um carro, enquanto a polícia o persegue. Chris tenta fugir dos policiais e de repente acaba dirigindo em uma linha férrea, sendo atingido por um trem. Felizmente, isso ainda não aconteceu, e como o Chris sabe o que vai acontecer, ele acelera e consegue desviar do trem, escapando com sucesso da polícia. Enquanto isso, a mulher do cassino, na verdade é uma agente do FBI, chamada Kelly, está assistindo a um replay da filmagem que mostra a fuga de Chris. Ela pergunta a outro agente se ele conseguia explicar o que tinha acontecido, e o homem diz que não tem tempo para isso, porque um objeto nuclear de 10 quilotons foi roubado na Rússia, e eles precisam de todos os agentes trabalhando nisso. Kelly então convence que Chris pode ser muito útil para eles. E o homem dá a ela 5 dias para pegar Chris. Kelly vai conversar com o chefe de segurança do cassino e pergunta o que aconteceu. Ele explica que Chris olhou para eles no momento que eles começaram a falar sobre ele. E Kelly conclui que só precisa entrar na consciência de Chris para que ele consiga ver o que vai acontecer no futuro. Chris chega em uma garagem e encontra um homem mais velho. Ele dá ao homem $20.000 e o homem pergunta como ele poderia pagar de volta. Eles então começam a conversar e o homem diz a Chris que ele precisa esquecer a mulher que ele viu em sua mente. Mas Chris diz que já a viu aparecer no café às 8:09 da manhã e vai ficar lá até que ele possa conhecer a mulher. De repente, Chris olha para o relógio e sente que Kelly está chegando. O homem diz para ele correr, mas Chris quer ficar e saber o que ela tem a dizer. Kelly então chega e conta a ele sobre o objeto nuclear sendo contrabandeado para os Estados Unidos. Ela pede que Chris olhe para o futuro para que eles consigam pegar o objeto de volta. Chris diz que sua habilidade é apenas mágica, mas ela não acredita e fala sobre o roubo do carro, ameaçando colocá-lo na prisão. Ainda assim, Chris se recusa a ajudar, e de repente os policiais aparecem para pegá-lo, mas na verdade Kelly ainda não chegou, e Chris viu tudo na cabeça dele, então ele simplesmente foge. Alguns segundos depois, Kelly chega na garagem, mas Chris já está longe. Enquanto isso, um homem e uma mulher machucam o chefe de segurança do cassino para pegar informações sobre Chris. No dia seguinte, Chris está no café de novo, e olha para o relógio e se vira para a porta exatamente às 8:09 da manhã. Para sua surpresa, a mulher que ele viu finalmente aparece. Chris quer conhecê-la e assim que ela se senta na mesa, ele se aproxima e pergunta se pode sentar com ela. Mas a mulher dá um fora nele. Mais uma vez, tudo aconteceu só na mente de Chris. Então vemos ele caminhando até a moça novamente, perguntando sobre grãos usados para fazer o café. A cantada foi fraca, obviamente, e a mulher respondeu que ele deveria perguntar a uma garçonete, mas de novo isso não aconteceu. E Chris pede um isqueiro para acender o cigarro, mas a mulher diz que nem fuma. Chris é um guerreiro mesmo, e tenta uma quarta estratégia em sua mente, mas a moça o impede antes mesmo que
ele se levante. Ele então faz uma pausa, quando de repente um homem chamado Kendall entra no café e caminha até a mulher, chamando-a de Liz. O homem está com raiva e diz a Liz que eles precisam conversar. Ele agarra a mão dela e Liz diz que ele está a machucando. Chris se intromete e para Kendall, que tenta dar um soco em Chris, mas ele desvia a cada movimento. Liz simplesmente vai embora. Chris tenta parar Kendall de novo, mas dessa vez ele não desvia. Kendall consegue acertá-lo. Liz então grita para Kendall ir embora e ajuda Chris a se levantar. Os dois conversam e Chris fala que ele deveria estar em Flagstaff, mas seu carro foi roubado. Liz então oferece uma carona, já que, surpreendentemente, está indo na mesma direção. Kelly e seu parceiro vão ao café e descobrem que Chris esteve lá todos os dias durante uma semana, exatamente às 8h09 da manhã. Tomou um martini e foi embora. Menos naquele dia, quando ele conheceu Liz. Aqui descobrimos que Chris começa seu dia sempre bebendo. Kelly pergunta onde eles foram e uma garçonete ouviu que eles estavam indo para Flagstaff. Enquanto isso, em um porto, o homem que feriu o chefe de segurança do cassino é visto conversando com membros da máfia, descarregando o que parece ser o objeto nuclear. O homem de gravata então diz ao homem que machucou o chefe de segurança do cassino para se livrar de Chris, já que a polícia parecia tão interessada nele. Chris e Liz chegam a uma tribo norte-americana no Grand Canyon, onde Liz dá aula para crianças uma vez por semana. As crianças perguntam a Liz se Chris é o namorado dela, mas ela garante que não. Elas dizem a Liz que parece que Chris gosta dela, hein? Chris então se aproxima de um dos meninos, chamado Jake, que está fazendo aniversário naquele dia e faz um truque de mágica para ele. Mais tarde, Liz diz a Chris que ele é meio estranho, mas é charmoso. Naquela noite, Liz adormece no ombro de Chris, enquanto ele dirige. Eles chegam a uma parte da estrada que foi bloqueada pela chuva, e por causa disso os dois vão ter que passar a noite em um hotel. Como só tinha uma cama no quarto, Chris dorme no carro. Enquanto isso, a polícia se aproxima deles e já descobriu em que hotel eles estão. Os agentes também encontraram um objeto nuclear com 95% de certeza de estar no sul da Califórnia. Kelly quer usar todos os recursos disponíveis para pegar Chris e assim encontrar o objeto nuclear. O FBI então organiza um esquadrão para pegá-lo, enquanto a máfia está espionando o FBI e decide segui-los para também chegar até Chris. De volta ao hotel, nosso galã dá uma rosa para Liz quando ela sai do banho, dizendo que ela é linda e eles começam a se beijar. A caminho do hotel, Kelly recebe uma ligação de seu escritório e descobre que alguém está seguindo eles para pegar Chris. Liz e Chris dormem juntos. E Chris de repente acorda depois de ver algo acontecendo no futuro. Mais tarde, naquela manhã, o FBI observa enquanto Liz sai do quarto do hotel. Kelly conversa com Liz e elas entram em um carro enquanto a máfia observa de longe. Liz então vê a filmagem de Chris derrubando o homem no cassino e dizendo aos policiais que o homem ia atingir 2 pessoas. Kelly diz a Liz que Chris é uma sociopata delirante e ela fica com medo. Ela então recebe um medicamento para colocar na bebida de Chris, que fará ele adormecer em 5 minutos. Mas ela deve fazer isso 2 minutos depois que Chris sair do quarto. Liz então volta para o hotel e diz a Chris para tomar banho enquanto ela prepara o café da manhã. Ao mesmo tempo, a máfia está pronta para pegar Chris, se eles conseguirem acertá-lo. 2 minutos depois, Liz coloca o medicamento na bebida de Chris, mas quando ele sai do banho e está prestes a beber o suco, Liz o interrompe e conta tudo o que aconteceu. Chris troca o copo de suco por outro sem o medicamento e vai para a sacada para beber. A máfia não consegue atingir ele de forma certeira e o FBI agora acredita que faltam 5 minutos para Chris adormecer. Ele então volta para o quarto e explica para Liz que o homem no cassino ia tirar a vida de 2 pessoas, mas ainda não tinha acontecido. Liz acha que ele está delirando e para provar que não está, Chris muda de canal na TV e fala o que vai ser dito antes das pessoas falarem. Ele finalmente explica que pode prever acontecimentos que o afetam, mas apenas 2 minutos antes, exceto quando ele a viu. Ela fica confusa e pergunta o que o FBI quer com ele, e Chris diz que é sobre segurança nacional, mas ele não pode ajudá-los porque 2 minutos é um tempo muito curto para ser útil. Chris dá a Liz $10.000 em um envelope. Diz a ela para ler o que ele escrever em papel, e depois esperar exatamente 45 segundos antes de fazer o que está escrito. Kelly percebe que algo está errado. Ela sai correndo e vê Chris saindo do quarto do hotel, olhando diretamente para ela. Chris então olha para seu relógio e pula do penhasco. O FBI começa a persegui-lo e ao mesmo tempo a máfia tenta acertar Chris enquanto ele corre, mas ele consegue desviar. Liz lê o bilhete, vai até o carro, liga o veículo e o coloca em movimento para que ele caia do penhasco. Por causa disso, vários objetos pesados começam a rolar pelo penhasco. Os agentes do FBI que perseguem Chris se escondem para não serem atingidos pelos objetos, enquanto Chris desvia de tudo e continua correndo. De repente, ele é parado por Kelly na estrada, mas os objetos continuam caindo e Chris agarra Kelly e a salva. Ao mesmo tempo, a máfia encontra Liz na estrada e a faz de refém.
homem, com o dever de salvar milhões de pessoas. Kelly não deixa Chris ir embora, mesmo depois que ele salva ela. Ele é colocado em uma cadeira e forçado a assistir ao noticiário. Kelly diz a ele para estender 2 minutos o máximo que puder para descobrir onde que está o objeto nuclear, mas em vez de ver o objeto, Chris vê Liz no topo de um estacionamento, amarrada a uma cadeira de rodas que de repente é explodida em pedacinhos. Kelly pergunta o que aconteceu, mas mesmo se sentindo arrasado, Chris não conta a ela, porque eles vão querer o deixar preso na cadeira para sempre. Chris é levado para uma cela, onde ele pede um cigarro aos guardas como distração e depois os ataca, fazendo os homens desmaiarem. Assim como no cassino, Chris escapa do prédio sem ser visto nem capturado. O FBI então o segue pelas ruas. Chris chega a uma garagem e começa a subir as escadas. Kelly diz aos outros agentes do FBI para ficarem no andar de baixo, enquanto ela segue Chris. Assim que Chris chega ao topo, ele para, e quando Kelly chega e pergunta o que ele viu, Chris diz a ela que ali no telhado a máfia executará Liz em 2 horas. Kelly... Oxe, mas como é que ele viu em 2 horas? Kelly revela que a máfia está usando Liz como isca para eliminar Chris, e ele responde que sabe disso. Eles então concordam em se ajudar. Chris sai do telhado e o homem da máfia que o estava seguindo o atinge de outro telhado. Chris finge ter sido atingido e cai no chão, e nesse momento o helicóptero do FBI aparece atrás do homem. Ele tenta acertar o helicóptero, forçando os agentes a eliminá-lo. Chris não vê nenhuma maneira de salvar Liz do que vai acontecer, e Kelly sugere que ele tente ver pistas que podem levá-los até Liz antes do acidente. Chris se esforça muito e consegue ver a placa de uma van branca. Eles então conseguem localizar o veículo no porto e o FBI cria um plano com Chris, que lhes diz o que devem fazer para evitar perdas desnecessárias. Enquanto isso, no porto, Liz é levada para dentro da van que Chris viu. Quando eles estão prestes a ir embora com Liz, o FBI invade o lugar e a máfia é atacada. A van carregando Liz dá ré rapidamente, e Chris diz a Kelly o momento exato de acertar o carro para que o veículo capote em vez de explodir. Quando a van para, Liz escapa e consegue entrar em um prédio. Enquanto isso, Chris ajuda os agentes do FBI a eliminarem os homens da máfia enquanto correm para o prédio em que Liz entrou. Mas infelizmente, Liz é pega de novo e usada como escudo humano pelos sequestradores, que a arrastam para um grande navio cargueiro. Lá dentro, os membros da máfia plantam um dispositivo com um sensor de laser. Quando a equipe da FBI entra no navio, Chris vê a explosão em sua cabeça antes que aconteça e avisa o agente da FBI que está prestes a detoná-la. Enquanto eles caminham no navio, Chris de repente é atingido no peito, mas como esperávamos, ele previu isso também. E informa os agentes da FBI para que eles possam eliminar o homem antes que o homem o acerte. Para encontrar Liz no grande compartimento em que eles estão, Chris começa a pensar em diferentes alternativas futuras de possíveis direções que ele pode seguir, aparentemente se dividindo para procurar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eventualmente, Chris vê onde Liz está, e o esquadrão do FBI segue em direção. Logo depois, eles esbarram em Liz e o homem a segurando começa a ameaçar Chris se ele se aproximar. Chris diz a ele que viu todos os finais e nenhum é bom para ele, então ele deveria deixar Liz em paz. Mas o homem diz que vai arriscar mesmo assim. Chris então começa a caminhar em direção a eles e o homem começa a atingir Chris, mas com sua habilidade incrível ele desvia de tudo. Quando o homem fica sem munição, ele pega o controle remoto para explodir o dispositivo colocado no corpo de Liz. Kelly é mais rápida e consegue atingir o homem com sucesso. Chris tenta confortar Liz, dizendo que agora está tudo bem, mas Kelly informa que não. Aparentemente o objeto nuclear foi movido e eles precisam encontrar sua localização imediatamente. Quando Chris olha para o monitor que detecta explosões, ele vê algo acontecendo no futuro. Ele diz que algo está errado e Kelly pergunta o que ele vê, mas Chris apenas diz que cometeu um erro e grita que está acontecendo agora. E nesse momento o objeto nuclear explode. Momentos depois, vemos Chris deitado na cama do hotel, prevendo tudo o que acabou de acontecer. Ele levanta da cama e liga para Kelly, dizendo que vai ajudar desde que Liz não seja envolvida. Chris acorda Liz e diz que precisa fazer algo importante, dizendo que voltará se ela puder esperar. Na cena final, Kelly pergunta a Chris se ele está pronto. E ele responde que sim. Pô, esse filme é da hora, hein? Ô, da hora. Dá um like aí, ou se inscreve. Os agentes do FBI que conseguem... Meu Deus. Os agentes do FBI que conseguem... Oxi, tô doido. Os agentes do FBI que percebem Chris... Oxi, eu tô doido, é? Eles então conseguem localizar o... Enquanto isso, Chris ajuda os agentes... Nossa... Enquanto isso, Chris ajuda os... Buguei. E usada como escudo humano pelo sequestrador... Quando Chris olha para o monitor que detecta...